Esse é um assunto que eu pensei em pôr só no grupo fechado, mas ele é muito geral e eu acho que ele é muito importante, pode ajudar mais gente e resolvi deixar ele aqui. Eu estava relendo o texto Tópicos do Aristóteles, no qual ele trata da dialética, e a descrição que ele dá de definição e de acidente, eu acho que ajuda a gente a entender muito melhor e de forma muito mais fácil o que é uma dignidade essencial e o que é uma dignidade acidental e debilidade acidental e essencial de um planeta. Não sei se todo mundo sabe o que é isso, mas quando a gente começa a estudar astrologia, começa a estudar os planetas, a gente descobre que existe alguma coisa chamada dignidade essencial, que é uma propriedade dos planetas relacionada à posição nos signos, e dignidade acidental, que são outras propriedades dos planetas relacionadas a outras coisas no mapa. E eu acho que o texto de Aristóteles ensina a gente e faz a gente entender melhor as diferenças de um para o outro de uma forma muito mais fácil do que os livros de astrologia. E aliás, isso é uma coisa bastante comum. A gente aprende mais astrologia em livros que não são de astrologia. Então tá. Ele no começo do livro, ele está descrevendo as partes da investigação dialética. Em primeiro lugar, o que indica o que as proposições iniciais indicam. Tá? Ele está falando nas palavras da tradução, ele está falando dos materiais de que partem os argumentos e que toda proposição indica ou um gênero, ou uma peculiaridade, ou um acidente. Certo? Aí a diferença específica ele inclui no gênero. Quando ele fala de peculiaridade, ele divide peculiaridade em dois aspectos. Porque algo que é peculiar a uma coisa, parte desse algo está relacionado à essência dela, e ele chama de definição. E a outra parte, que é uma propriedade, que é alguma coisa relacionada ao objeto, a coisa, que não faz parte da essência, mas que se predica dela, ele chama de propriedade. Ok? Quando ele fala de definição, eu vou ler o que está escrito aqui. Peraí. Ele diz: uma definição é uma frase que significa a essência de uma coisa. Ou seja, a essência e a definição estão ligadas. Então, quando a gente está falando de algo essencial, a gente está falando de algo que tem a ver com a definição da coisa. Quando a gente está falando de dignidade essencial, é algo que está relacionado com a definição do planeta, com a significação básica do planeta, com o que faz o planeta ser aquele e não outro. Não interessa a definição que você dá de Marte, o simbolismo associado a Marte. Quando está falando de dignidade essencial de Marte, você está falando de algo que está relacionado com a essência dele, com o que faz ele ser o que é. É por isso que dignidade essencial e debilidade essencial eu normalmente explico como facilidade ou dificuldade em expressar as suas qualidades mais naturais. É como se fosse uma lente a partir do qual a essência do planeta se manifesta. Tá aí, tudo bem? Quando a gente vai falar de acidente, ele dá duas definições, mas eu acho a segunda mais fácil de entender. Ele também acha. E eu acho que tem mais a ver com o que eu estou tentando explicar. Acidente é algo que pode pertencer ou não pertencer a alguma coisa, sem que por isso a coisa deixe de ser ela mesma. Ou seja, algo que acontece, que a coisa sofre, ou que ela faz, ou é algo que não faz parte da essência dela. Essa é a diferença entre uma dignidade essencial e uma dignidade acidental. Exemplo de dignidade acidental é estar na casa 8, ou estar angular, estar perto do ângulo, ou estar combusto, ou sob os raios do sol, ou estar conjunto a alguma estrela fixa, benéfica ou maléfica. Por que isso é dignidade acidental? E, por exemplo, para o Sol estar em Leão ou em Áries é uma dignidade essencial. Não é porque a dignidade essencial demora mais, porque algumas, se a gente lembrar de termo e face, elas são fugazes, e algumas dignidades acidentais demoram mais tempo para acontecer,
mas é uma diferença na natureza delas. Estar em Leão não é algo que acontece, tudo bem, é algo que acontece com o Sol, mas não se refere ao caminho dele e a coisas que aconteçam com ele no movimento dele, mas a relação, como é que eu posso explicar isso? É como ele consegue manifestar a sua essência. Em Leão, de certa forma, o Sol é mais solar do que em outros signos. Ou Marte em Áries e Escorpião é mais marcial. Mercúrio em Gêmeos e Virgem é mais mercurial do que em outros signos. Tem a ver com como ele consegue manifestar a própria essência, como ele consegue manifestar o que está descrito na definição dele. Enquanto estar conjunto a uma estrela, ou entrar na casa 4, 8, 10, não interessa qual seja, está relacionado, por outro lado, a exatamente isso, algo que pode pertencer ou não pertencer a alguma coisa, assim que isso a coisa deixe de ser ela mesma. Mercúrio não deixa de ser ele mesmo quando ele entra na casa 8, na casa 10, quando ele fica combusto, quando ele fica retrógrado, por exemplo. E de certa forma, Mercúrio não é exatamente ele mesmo em Peixes. Vocês conseguem perceber essa diferença? Eu espero que sim. Qualquer coisa perguntem. Um abraço.